Primeiramente, muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui conosco essa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Joana de Ângeles. Para nós é uma alegria muito grande contar com a presença de cada um de vocês aqui. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês. Agradeço ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos que Ele nos trouxe. E agradeço também aos Espíritos benfeitores que nos protegem, nos guiam e nos inspiram cada dia a nos tornarmos pessoas melhores. Eu gostaria, primeiramente, antes de começar, de dedicar essa apresentação ao meu pai, Adirce de Oliveira, que foi através dele que eu conheci a doutrina espírita. E é por isso que eu estou aqui hoje, junto com vocês, aprendendo. Então, como a Adriana nos disse, a nossa apresentação hoje tem o tema Kardec e o Espiritismo. Nesse primeiro mês de 2020, nós estamos falando sobre o Consolador Prometido. Então, na primeira semana, nós tivemos o Ricardo falando sobre a vinda de Jesus. Na semana passada, nós tivemos a Katie, que falou sobre The Promised Consoler. Hoje nós falaremos, então, dando continuidade a esse assunto, sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Nós dividimos a nossa apresentação em 3 partes, e com a ajuda dos Espíritos, a gente vai conseguir falar sobre todas as 3 em 30 minutos. Então, a primeira parte, a gente vai falar basicamente sobre Allan Kardec, a sua biografia, a formação dele, as publicações dele antes de conhecer o Espiritismo. Na segunda parte, falaremos sobre esse contato que ele teve com o Espiritismo, como se deu o contato, a origem do nome Allan Kardec, a metodologia utilizada por ele para essa codificação e o que ele quis dizer com fé raciocinado. E terminaremos falando brevemente sobre o que é Espiritismo, seu tríplice aspecto, os princípios básicos e por que é chamado Consolador Prometido. Bem, na primeira parte, vamos falar então da biografia de Allan Kardec. Allan Kardec, o seu nome verdadeiro, nome de batismo, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 84. Então, esse ano faria 216 anos, né, que ele nasceu. Lyon fica aqui um pouco a sudeste da França, né, Paris está aqui em cima. Logo aqui, um pouco à direita, está a Suíça. Foi para onde ele foi estudar. Ele era filho do juiz Jean-Baptiste Antonin Rivail e Jean-Louis Bourramel. E ele iniciou seus estudos na sua cidade natal, em Lyon, mas muito cedo ele já mostrou inclinações para o estudo das ciências e da filosofia. Então ele foi para um ramo diferente do seu pai, que era juiz, e da sua família também, que todos trabalhavam nesse ramo. Eles eram voltados à magistratura, né? E ele não, se interessou mais pelos estudos da ciência e da filosofia. Então, ainda muito jovem, com apenas 11 anos, em 1815, ele foi levado para o famoso Instituto de Educação de Pestalozzi, que fica em Verdun, na Suíça. E aqui vocês podem ver, essa segunda figura vocês podem pretender que estão vendo, né? Tudo bem? É a certidão de nascimento dele, que foi feita pelo padre, onde ele inverte ali o nome, ele coloca Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ele tem 4 nomes diferentes, assim, as sequências, porque por causa das publicações, então eles trocavam as versões, né? Mas quando a gente vê nos trabalhos que ele publicou ainda como Rivail, ele assina H.L.D. Rivail. E essa terceira gravura aqui é uma ilustração de Pestalozzi, que foi o mentor de Rivail, né, rodeado por crianças. Por quê? Pestalozzi foi um estudioso muito importante do seu tempo, um apaixonado pela educação, e esse seu instituto em Yverdon, na Suíça, ele foi muito famoso por causa do método utilizado por Pestalozzi. E a importância desse método é porque naquela época as reformas estavam sendo feitas pelo Império e eles proibiram nas escolas o ensino das línguas modernas, de filosofia, história,
moral e ciências políticas. Assim, então, prejudicando o pensamento crítico daqueles estudantes. Vejam, isso faz 200 anos e eu ainda vejo alguma coisa similar até hoje, né? Eu lembro que quando eu fiz o ensino fundamental de línguas modernas, eu estudei só inglês e história, né? Mas não tive filosofia, não tive ciências políticas. Isso, né, não incentiva nós a pensarmos de forma crítica, ainda criança, e é muito importante. Então, a Pestalozzi defendia esse estilo de educação. Um dos benefícios do método de ensino de Pestalozzi era desenvolver a alma e o espírito da criança. Este modo de instrução estabelece uma espécie de permuta de comunicação, de relação entre as crianças, expondo-as à moral prática, às relações sociais e às virtudes que elas deverão praticar quando se tornarem adultas. Então, vejamos, o que nós considerávamos aula prática, aqui no nosso tempo, para eles era aula diária daquela forma. A comunicação, o questionamento entre eles. Imagine Pestalozzi ensinando uma criança o que é a solidariedade, por exemplo. Com certeza ele deve ter levado essas crianças para aprender isso na prática, né? É a diferença que na época havia muita influência, começou a ter influência da igreja nas escolas, e eles queriam não somente educar, mas catequizar conforme os dogmas da igreja, né? E Pestalozzi e, em seguida, Rivail também desenvolveram este método diferente. Então, ainda na escola de Pestalozzi, Rivail, aos 14 anos, começou a dar as aulas para os seus colegas, porque os mais velhos ajudavam os mais novos. Então, nos 5 anos seguintes, vejam só, minha gente, ele vai aprender alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês, e ele era francês, né? Então ele falava francês. E por causa dessa qualidade que ele tinha, que ele adquiriu estudando de aprender vários idiomas, ele trabalhou com traduções também, nas áreas de educação e ética. Então, o discípulo Rivail, tornado mestre, era bacharel em letras e em ciências. Aqui tem alguns dos diplomas de Kardec, infelizmente não dá para ver de forma nítida, mas nesse aqui dá para ver a assinatura dele, Hippolyte Guillaume Denisard Rivail. Em 1824, ou seja, nessa época ele estava com apenas 20 anos, ele voltou da Suíça para Paris e fundou então um instituto técnico que tinha as mesmas características do Instituto de Pestalozzi em Yverdun. Em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que também era professora, chegou a publicar 3 livros, foram morar juntos nesse instituto em Paris, e ela foi muito importante em toda a obra de Allan Kardec. Um verdadeiro braço direito, um suporte muito importante. Então, por volta do ano de 1835, o professor Rivail ensinava cursos de química, de física, astronomia, anatomia comparada. E ele também participou de cursos sobre mesmerismo, magnetismo, escreveu livros de gramática, aritmética e foi membro de várias sociedades acadêmicas e científicas. Aqui tem uma fotinha da senhora Gabi, que ele chamava de Gabi, Kardec em um dos seus livros de aritmética. Aqui, para dar alguns exemplos das publicações de Rivail, com os títulos traduzidos para o português: Curso Prático e Teórico de Aritmética, Plano Proposto para Melhorias da Instrução Pública, Gramática Francesa Clássica, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Qual o nosso objetivo em trazer todas essas informações? Por aqui nós podemos ver que Rivail, até este momento, era um homem de muita credibilidade, né? Extremamente estudioso e extremamente respeitado, né, pela academia, pelas academias de ciências do seu tempo, né? Um verdadeiro apaixonado pela educação e que respeitava também os métodos científicos. Foi então que, olha gente, acabamos a primeira parte, ó, que beleza. Será que vai dar tempo? Foi então que ele teve contato
com os fenômenos espíritas que estavam acontecendo na França. Vamos então para a segunda parte. Gostaria de perguntar para vocês aqui quem já assistiu o filme Kardec no Netflix. Já temos algumas pessoas que não viram. Então eu vou passar o filme aqui para vocês. Ele dura só 2 horas. Alguém, vou buscar uma pipoca ali. Esse filme, gente, ele ilustra de forma muito precisa e verdadeira esse momento em que Kardec, que na verdade ainda é conhecido como Rivail, teve esse contato com o espiritismo. O filme mostra como eram os fenômenos das mesas girantes, né? Mostra também alguns charlatões que utilizavam desses processos das mesas girantes para ganhar dinheiro e fama, e mostra como que foi o interesse de Kardec a respeito desse fenômeno. Eu trouxe aqui, como a gente não tem tempo de assistir o filme agora, infelizmente, um resuminho básico para a gente poder tentar ilustrar esse encontro de Allan Kardec, de Rivail com a doutrina espírita. Vamos contar a história da doutrina espírita de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4. E logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita.
Gente, estou me sentindo muito preso aqui. Me salve. Vou ficar de cá. Então, acho que esse videozinho dá para resumir um pouco, né, de como foi esse contato de Allan Kardec com o Espiritismo. Então, no filme Kardec, no Netflix, a gente consegue ver melhor de onde surgiu o nome Allan Kardec, né? Porque os espíritos, depois que ele teve o contato com a doutrina, que eles já desenvolveram o método da psicografia com a ajuda dos médiuns, e ele já tinha esse contato diário com os espíritos, uma dessas mensagens, ele recebeu essa mensagem dizendo que em algumas encarnações anteriores, ele foi um sacerdote druida e que ele tinha esse nome de Allan Kardec. Então, a gente vê já por aí que não somente nessa encarnação como Rivail, mesmo ainda como druida em encarnações anteriores, ele já tinha muito interesse sobre espiritualidade, né? Então, a gente vê que esse trabalho foi desenvolvido ao longo de várias encarnações sob a supervisão dos espíritos. E vimos também, no videozinho, a metodologia utilizada por ele. Eu trouxe essa segunda figurinha aqui para ajudar a gente a entender mais ou menos. Então, a gente viu que Kardec não era médium, né? Então, vamos imaginar que esse senhor à direita aqui seria Kardec. Aqui no centro está o médium ou a médium. Aqui estão os espíritos que estão ditando para o médium. E aqui à esquerda, os outros estudiosos que também estavam lá estudando com Kardec. E como que ele fazia? Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Para garantir a certeza da resposta, de que não era simplesmente um espírito tentando convencê-lo da verdade, ele fez isso com vários médiums de todo o planeta. Ele tem uma pesquisadora chamada Dora Incontri. Ela é PhD em educação, ela estudou bastante a vida de Kardec. Ela fala que ele chegou a ter contato com mais de 1000 médiums. Então ele pegava todos esses materiais, essas mensagens trazidas pelos espíritos, respondendo as mesmas perguntas, e aí ele foi capaz de compilar e encontrar as respostas mais adequadas. E como cientista, ele sempre usou a fé raciocinada. O que isso quer dizer? Ele não se dava por satisfeito quando alguém tentava impor alguma coisa. Você ser obrigado a acreditar num dogma ou numa crença, e ele não. Ele gostava mesmo de questionar e saber de onde que veio aquela informação. Então, através dessas conversas com os espíritos e a razão, que muitas pessoas chamam Allan Kardec de o bom senso encarnado, né? Foi que ele desenvolveu a fé raciocinada. E ele diz, a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, como a gente viu no videozinho, essas são as obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Concomitantemente, o primeiro livro o livro publicado por ele foi em 1857, lançando uma segunda versão editada em 1860. Todo esse período aqui durou cerca de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele também publicava a Revista Espírita. Ele publicou 12 volumes e, à medida que ele ia publicando os livros, cada ano ele lançava uma revista nova. E o que tinha nessas revistas? Todos aqueles estudiosos, inclusive aqueles que eram incrédulos quanto ao Espiritismo, todos eram bem-vindos para estudar junto com ele. E existem publicações de outros cientistas também que tentavam ir contra essas ideias, e ele, com a ajuda dos espíritos, sempre mostrando a verdade. Então, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro publicado por ele, ele é dividido em 4 partes e pode nos ajudar a responder essa pergunta tão antiga, né, que todos os filósofos vêm nos ajudar. Vem questionada desde há muito tempo. Quem sou eu? Lendo o Livro dos Espíritos, a gente pode responder essa pergunta. Desculpa. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias
que é a origem do universo, a criação. E se você quiser saber mais aprofundadamente sobre isso, você estuda o livro A Gênese. A segunda parte, que fala do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, né? Da criação dos espíritos, das escalas dos espíritos, da evolução dos espíritos e de como funciona essa comunicação com o mundo material. E você pode saber mais sobre isso de forma científica lendo o livro dos médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, você vai aprofundar o estudo dessa terceira parte lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E, como todos nós sabemos, a moral da filosofia da doutrina espírita é baseada na moral do Cristo. E, por fim, se a gente quiser saber para onde a gente vai, né? De onde a gente vim, de onde vim, a gente pode responder essa pergunta na Gênese. O que sinto? O livro dos médiuns. Porque sofro? O Evangelho segundo o Espiritismo. E para onde vou? O livro Céu e Inferno, que fala das esperanças e consolações na quarta parte do livro dos Espíritos. Olha, já vamos para a terceira parte. Vocês ainda estão aqui comigo. Muito obrigado. Então, depois que Allan Kardec conseguiu, com a ajuda dos Espíritos, trazermos essa codificação, a gente pôde, então, aprender o que é o Espiritismo. O livro O que é o Espiritismo, ele não é um livro das obras básicas, mas é um resumo também publicado, é um resumo da doutrina publicado por Kardec, para nos ajudar a entender mais sobre isso, sobre o Espiritismo. E ele vem nos dizer o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, Espiritismo é uma palavra criada por Allan Kardec. Por quê? Porque já existia o espiritualismo. E o que é o espiritualismo? É o contrário do materialismo. Então, vamos tocar num assunto delicado, que é a morte. Se uma pessoa morre e você não acredita em nada mais além da vida, você não é pessoa materialista. Aquele corpo morreu, vai ser enterrado, cremado e volta para a terra, né, para se decompor. Mas, se você acredita na existência de qualquer coisa após a morte, você já pode ser considerado um espiritualista. Se você acredita em alma, em céu, em inferno, em qualquer coisa, na sobrevivência da alma, você é considerado um espírita. Claro que para ser um espírita existem mais alguns requisitos, né? Mas a diferença básica é essa. O espiritismo é aquele que acredita na existência dos espíritos e na comunicação dos espíritos com o mundo material. O espiritualismo é aquele que somente acredita na existência de algo além da matéria. O livro O que é o Espiritismo diz também: o Espiritismo, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Então, por que a gente pode dizer que o Espiritismo é uma ciência? Porque, através do livro dos médiuns, Kardec foi capaz de nos mostrar como que esses fenômenos acontecem. E se você, assim como num laboratório, onde você precisa de ambiente adequado, de materiais adequados para você elaborar ali um experimento, a doutrina espírita é a mesma coisa. Todas essas comunicações, esses fenômenos espíritas, eles são reais e podem ser repetidos. E, como filosofia, compreende as consequências morais dessas relações, dessas mensagens trazidas pelos espíritos e o que nós fazemos com essas mensagens. Além da ciência e da filosofia, a gente diz que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Nós vimos aqui que a ciência da observação das relações entre os espíritos é uma filosofia pelos princípios morais em que se assentam seus fundamentos. E onde que entra o aspecto religioso da doutrina espírita? Ele entra na moral cristã. Porque, como o objetivo da doutrina espírita, ela é nos ajudar a evoluir como espíritos imortais. Então,
Vamos ver. Religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Vamos dar exemplo de um princípio moral aprendido por Kardec, que ele publica na doutrina. Fora da caridade, não há salvação. Esse é um princípio moral. Porque ele não diz que fora da igreja, ou fora da religião, ou fora da escola, fora da caridade, não há salvação. E como é que a gente vai, estudando a doutrina espírita, aprofundar nesses princípios morais? A reforma íntima e o aprendizado das leis divinas vai nos aproximar mais de Deus, porque a gente vai conhecer mais as suas leis. Por isso, religião, né, que quer dizer religar, vai nos conectar com Deus. E a doutrina espírita também tem seus princípios básicos. Está estabelecida nos seguintes princípios básicos. A existência de Deus. Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial. O que mais, gente? Soberanamente justo e bom e onipotente. A doutrina espírita também tem um de seus princípios como a imortalidade da alma. Todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, estão condenados à felicidade. Esse é o nosso destino, a felicidade. Mas como que o espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, vai chegar à felicidade? Para chegar até lá, a gente precisa da reencarnação. Qual que é o objetivo da reencarnação? Ela tem dois objetivos principais: a expiação e a progressão moral dos espíritos. Então, para que haja essa imortalidade e a evolução do espírito, o espírito passar por várias existências corporais em diferentes mundos. O penúltimo princípio, comunicabilidade dos espíritos, né? Essa comunicação com os espíritos sempre existiu. A reencarnação também sempre existiu. Vocês querem um exemplo? Vocês lembram das múmias encontradas no Egito? Qual o objetivo deles mumificarem os corpos? Eles acreditavam, né, que os donos, a alma daqueles corpos poderia voltar. Então, a reencarnação sempre existiu, mas em 553 d.C., no segundo concílio de Constantinopla, a Igreja retirou a reencarnação das leituras sagradas. Mas vem aqui de novo o Espiritismo provar a reencarnação existe através da comunicabilidade com os espíritos. Provar que o espírito prevalece a morte do corpo. E também a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos aprender que existem vários níveis de mundos, de acordo com a elevação daqueles espíritos, começando pelos mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos felizes. Qual é o nível que está o nosso planeta hoje? Vocês lembram? Muito bem. Estamos mais próximos do começo dessa escala. Temos ainda um longo período, né? Mas a gente já está passando por um processo de regeneração, né? Saindo do mundo de provas e expiações para começar um mundo de regeneração, onde nós teremos menos espíritos maus, um descansinho para a nossa alma e um pouco mais de bem, mais bem do que mal no nosso planeta. E por último, o Consolador Prometido, que foi a parte que a Andressa deu para a gente, que está em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, isso são palavras de Jesus, tá, gente? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece.
Mas quanto a vós, que me amais e guardais os meus mandamentos, que me conhece, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Isso quer dizer, a gente pode tirar duas conclusões dessa fala de Jesus. Primeiro, vos ensinará todas as coisas. Quer dizer que no tempo de Jesus, ele não foi capaz de ensinar todas as coisas. Havia, então, algo mais para ser dito. Por isso que o Espiritismo foi nos revelado. E fará recordar tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele está de acordo com todos os ensinamentos de Jesus. Esse microfone não me deixa respirar. Estou muito nervoso. Tudo bem, vamos embora. Vamos ver então o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o Consolador prometido. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, que consola pela fé e pela esperança. Então, quando a gente estuda profundamente a doutrina, além das obras básicas, todos esses outros livros que foram publicados depois de Allan Kardec, só Chico Xavier, né, que é um espírita brasileiro, publicou mais de 400 livros psicografados, e só Divaldo já tem mais de 200, e temos médiuns trabalhando aí por todo o planeta, sempre expandindo e ajudando-nos a entender melhor a codificação de Kardec. Para quê? Para que a gente possa ser atraído para os princípios da lei de Deus, para nos trazer consolo pela fé e pela esperança. Para resumir, então, a nossa fala de hoje, vamos lembrar que Allan Kardec não estava sozinho. Ele foi preparado para a codificação espírita, para nos ajudar com esse trabalho. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo. Explicar de forma atual, detalhada e esclarecedora as consequências morais que demandam dessas relações. Além disso, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. E, além disso, atrair-nos para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consolar-nos pela fé e pela esperança. Então, meus amigos, o que eu gostaria que vocês levassem para casa é que a doutrina está aqui para nos ajudar a ter uma fé raciocinada, para que a gente possa estudar e aprofundar nos ensinamentos do Cristo. Mais que isso, ela veio aqui para nos consolar. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma razão para estar aqui hoje. Uns de vocês vieram em busca de mais informação, entender um pouco mais sobre o Espiritismo. Outros, para agradecer. Você, graças a Deus, tem uma vida que está equilibrada, progredindo, crescendo. Talvez esse seja o motivo de você estar aqui. E também aqueles que vêm em busca de um consolo, às vezes para você mesmo, para uma pessoa que está doente, por causa da perda de um ente querido. E nesse momento, a gente esquece a razão e usa o amor que foi trazido pelo Mestre. Porque não importa qual seja o motivo que você vem aqui hoje, se for por alguma ajuda, algum consolo, você passa a saber que, ao olhar para o lado, como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo, você vê que às vezes a sua dor é grande, mas a do irmão é maior. E você consolando o teu irmão, a sua dor diminui. Né? Ou se você procura um consolo para uma saúde, um problema de saúde, uma crise financeira,
A doutrina espírita, através do consolo do Mestre Jesus, que nunca nos abandona, vai te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Por isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E agradecer meu Paizinho por ter me trago até aqui. Obrigado a vocês.